Pai Celestial, nós te agradecemos por mais um dia, por todas as tuas bênçãos. Pedimos perdão por nossas falhas, nossas negligências. E viemos, ó Pai, nessa noite para cantar hinos em adoração ao teu nome, louvar o teu nome santo, Pai. E viemos, ó Deus, para pedir que o Senhor perdoe nossas falhas e também eleve nossos corações para mais perto de Ti. Agradecemos a Ti por todas as Tuas bênçãos, os livramentos, ó Pai. Sabemos que a cada dia o Senhor tem entrado com providência em nossas vidas. Ó grande Deus, tem nos guardado até aqui. Também viemos para ouvir a Tua palavra e aprender como ser melhores, como ser mais agradáveis a Ti. Por isso esperamos, ó Pai, a nossa porção para a nossa alma nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 19. Gênesis 19 e o verso 17. Gênesis 19, 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereça. Verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Somente até aqui. Podeis assentar? Eu daria um título nessa noite para essa meditação, eu chamaria de Lembrai-vos da mulher de Ló. E nós vemos em Lucas 17, 32, que Jesus aqui, ele nos diz assim, Lucas 17, 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Então, o título é esse, lembrai-vos da mulher de Ló. Nós conhecemos, estamos bem familiarizados com essa passagem bíblica, quando, por interesses, vamos dizer, lucros imediatos, Ló, ele escolheu uma direção, e começou então a partir dali a armar a sua tenda em direção a Sodoma e Gomorra, porque ali ele via uma campina verdejante, ali ele via que tinha pasto, tinha água, enquanto que Abraão, nosso pai na fé, ele deu a oportunidade de Ló escolher primeiro. E Abraão poderia ter feito isso, Abraão poderia ter ele escolhido e dito, bem, então eu escolho aqui, sobrou outro lado para ti, mas Abraão sabia que Ló escolheria o lado errado. Então ele escolheu, ele olhou, viu um lado pedregulho, viu ali areia, deserto, tendo gado ali, tendo ovelha, o problema havia sido por causa dos seus pastores ali, por causa de água, de pasto, e agora então precisava cada um tomar o seu rumo. E eu creio que Ló, ele não armou diretamente dali de onde ele saiu, vamos dizer, quando ele apertou a mão do seu tio Abraão e disse, bem, até mais, então agora nos vemos
por aí, quem sabe, num dia desses. E então ele foi levantar acampamento para montar em outro lugar. Eu creio que ele não armou de uma vez só, dentro de Sodoma e Gomorra. Eu creio que ele foi armando para mais perto, e passando o tempo mais perto, até que então ele já estava nas divisas de Sodoma e Gomorra. E então, quem sabe, ele foi acostumando, a esposa, as filhas foram acostumando com aqueles costumes de Sodoma e Gomorra. E quando ele se dá por conta, ele já está com a tenda armada dentro de Sodoma e Gomorra. Acostumado já, quem sabe de início eles olhavam e viam bem, mas o costume deles é estranho. Há pessoas, o mundo chamado cristão, pelo mundo afora, de início, alguns, quem sabe, hoje as coisas estão mudando muito. Antigamente era pecado, mas o pecado foi ficando mais manso, não vai tendo tanto problema. Tem alguém ali para dizer que Deus só quer o coração, e nós vemos o mundo denominacional ao passar dos dias, dos anos, já nesse tempo com a tenda armada dentro de Sodoma e Gomorra. Já acostumados com o pecado e nada mais tem importância. Deus só quer o coração, não faz mal, não tem importância. E estamos aí, tenho meu cartão de membro, meu nome está no livro de membro da igreja. Quer dizer, antigamente era pecado, mas hoje já não é mais. E na mensagem, se nós não cuidarmos, não tomarmos cuidado, de repente o inimigo vem como uma emboscada, uma armadilha, para nos fazer ir acostumando com aquilo que é contra a palavra, é contra a mensagem. E nós podemos correr o risco de acostumar. De repente Ló era um homem importante na cidade, a sua esposa já estava gostando das coisas de Sodoma e Gomorra, as suas filhas já com aqueles costumes, o mesmo palavreado, a mesma maneira de agir, já iam casar ali, já tinham 2 rapazes ali comprometidos com elas, mas chegou o tempo de tirar eles dali. Ele era parente, era sobrinho de Abraão, e chegou aqueles anjos ali. Nós estamos bem familiarizados com essa passagem de qual era a condição. A condição era quando a lei do dia amparava aquele homossexualismo. Quando já para os homens, naquele dia, mulher não era um atrativo, era homem com homem. A ponto que aqueles anjos entraram ali na casa de Ló, e do menor ao mais velho daquela cidade, vieram à noite à porta da casa de Ló e disseram: tira esses 2 homens para fora, nós queremos conhecer eles. E Ló disse: não façam nada a eles, eu tenho 2 filhas virgens, eu vou colocar para fora, vocês façam o que quiser com elas, mas eles não. Eles disseram: não, nós não queremos as tuas filhas, nós queremos aqueles homens. Então nós vemos que a condição naquele tempo é a mesma que nós estamos hoje, a condição de Sodoma e Gomorra. É uma condição que onde vamos dá vontade de vomitar, de ver a condição. Mas se ousarmos apontar o dedo e dizer: está errado, é homem com mulher, é assim que se constrói um lar, esse é o princípio deixado por Deus, é essa maneira, desde a antiguidade, um homem e uma mulher, é assim que se forma um lar. E isso está errado, isso é abominação, isso é mundanismo, isso nos causa nojo. Nós vamos ser, quem sabe, imediatamente, a lei será acionada, a lei do dia, para nós irmos responder por afrontar alguém que para o mundo ali é normal, tudo é normal. Agora, quando eles tiraram dali, eu estava lendo aqui em Gênesis,
que os anjos tiveram que pegar pelo braço deles, ir puxando e tirando para fora, e vamos, andem, aqui tudo será destruído e tal, e orientando, mas de tudo que os anjos disseram, tudo que foi dito, havia algo que era o mais importante de tudo, era, quando sair, não olhe para trás. Irmão e irmã, eu e você saímos de algum lugar, e Deus não nos tirou de um lugar para nos perder no caminho, não, Ele nos tirou de um lugar para nos levar a um lugar. Eu não sei onde estava você quando essa mensagem chegou ali, e quem sabe ela foi te puxando pelo braço, quem sabe estava bom onde você estava, quem sabe você estava acostumada, tudo estava bom, mas de acordo com a visão humana, de acordo com a palavra, não estava bem, e algo começou a falar no teu coração, não é esse o teu lugar, aqui não é para você, você é águia, e o que eu faço? Bata asas então, bata asas, sai, voe alto. O irmão Brana conta a história aquele fazendeiro que encontrou aquele ovo de águia e trouxe, colocou ali num galinheiro, colocou embaixo de uma galinha, para ser chocado aquele ovo. E o ovo é chocado mesmo se um cachorro deitar em cima dele e fazer o calor necessário, o ovo vai chegar o tempo que o que está lá dentro vai ter que sair. Ele precisa de calor. Colocou debaixo da galinha, chegou o tempo, nasceu ali, foi abrindo um ovo, outro, e abriu o ovo da águia. E ela foi crescendo ali, mas não era o lugar dela, não era o habitat dela. Ela não se sentia bem com aquela maneira, não se sentia bem com comida de galinheiro, viver dentro de um galinheiro. Algo dentro dela dizia que não era ali, havia um lugar para ela, porém tudo que ela conhecia era aquilo, mas algo dizendo lá dentro, a natureza dela querendo ir onde seria o seu lugar. E ela foi crescendo, e aquela galinha ao amanhecer, chamando os filhinhos, cococó, e eles correndo, e ela ciscando, e eles comendo pedrinha, e bichinhos, isso e aquilo, e a águiazinha olhando, e não é isso. Não está me descendo isso, não. Parece que é outra coisa, não é bem isso. Deve ter algo melhor em algum lugar, eu não sei onde está. Até que um dia aquela grande mãe águia saiu dando um voo rasante naquela manhã, e de repente olhando para baixo reconheceu, ali está. E ela deu um grito, minha filha! Você não ouviu um grito em alguma oportunidade? Meu filho! Minha filha! Ela olhou para cima e reconheceu, e aquilo alegrou o seu coraçãozinho de águia. E o irmão Brana vem descrevendo, saia daí minha filha, aí é galinheiro, aí é de galinha, aí é de pintinho, saia. Mas o que eu faço? Bata asas. Bata asas. E ela olhou para as asas, não tinha experimentado ainda para que servia aquelas asas que estavam cada dia ficando maiores, mais fortes. Começou a bater meia desajeitada e tal, até que voou em cima de um puleiro ali. Continue batendo asa. Bateu um pouquinho mais, de repente já estava em cima do telhado. Oh, glórias a Deus, um dia você ouviu essa mensagem pela primeira vez e era a grande mãe águia dizendo, sai dela, povo meu, não seja participante dessa imundícia, saia, bata a asa. E o que eu faço? Bom, começa pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e você deu as primeiras batidas de asa. E agora ceia, pão asmo, vinho puro e lava-pés, vá voando, vá batendo asa. E o que mais? Há um profeta, há uma mensagem, há a semente da serpente, e vem mostrando, a ponto que lá do telhado ela deu um impulso e de repente estava lá nas alturas.
E não adiantava aquela velha galinha dizer: volte, por favor, não me deixe, não. Vamos te dar um cargo agora, íamos te promover presbítero, diácono, agora queríamos te consagrar, irmã, agora você seria uma pastora, agora eu já tinha em mente te consagrar pastora. Não, tchau, bye, tchau para vocês. Estou batendo asas, está tão bom de voar nas alturas, bater asas como águia, mergulhar nas profundezas da palavra de Deus, me alimentar de toda a palavra. E o cargo não segura, o dinheiro não segura, a promessa não segura. Por quê? Porque as alturas é para você, você é águia. Então continue batendo asas, continue andando, mas lembrai-vos da mulher de Ló. Não olhe para trás, aonde você saiu, da onde Deus já te tirou. Lembrai-vos da mulher de Ló. Na mensagem Como Poderei Vencer 82, irmão Brana diz assim: bem, a mulher de Ló fez a mesma coisa, vocês sabem. Ela levantou-se para ir com Ló, seguir o seu esposo, suas filhas, seus queridos, mas isso não estava em seu coração de ir. Não estava em seu coração. E quando uma pessoa sai de um lugar e não está em seu coração seguir aquela caminhada, ela retorna para onde ela saiu. Ela retorna onde ela saiu. Ela continuava a amar o mundo. Então é possível você ter um começo e o mundo ainda continuar em você. A pessoa pode batizar, pode tomar ceia, dizer que crê numa mensagem, mas de onde ela veio, aquilo ainda está dentro dela. Ela está sentindo falta de onde saiu. Ela nunca venceu aquilo. E mesmo que ela tivesse ido bem pelo caminho, isso finalmente em algum lugar a destruiria. Mesmo que ela fosse uma boa etapa da caminhada, mas aquilo que estava dentro do coração dela a destruiria. Ela tinha que dar aquela grande, longa e última olhada. Foi assim que ela foi apanhada. Nunca olhe nem mesmo para trás, não tenha nenhum desejo. Siga em frente, coloque a sua mente no Calvário e siga andando em direção a Jesus Cristo. Não olhe para trás, não brinque. De onde Deus te tirou, siga olhando para o Calvário. Coloque o Calvário em mente e o alvo de chegada, Jesus Cristo. Arrebatamento, rua de ouro, muro de cristal, eternidade é o que está à frente esperando. 83 da mensagem Como Poderei Vencer. Ela começou como uma vencedora, quer dizer, começou aparentemente uma vencedora, saiu, mas ela nunca venceu. Ela deixou a denominação, ela fez. Ela saiu de Sodoma com Ló, saiu, mas ela gostaria de voltar e ter o seu cabelo cortado. Há pessoas que fazem parte de uma denominação, por um tempo conhecem a mensagem, vêm não por conversão, mas por emoção. Há pessoas que me dizem a respeito do que elas vêem nessa mensagem. Elas dizem: eu creio que é a igreja mais certa de todas. É uma decepção essa resposta para mim. Tudo que a pessoa vê na mensagem é que é a igreja mais certa de todas. Então é sinal que a pessoa não viu a mensagem ainda. Porque não existe a igreja mais certa de todas e a mais errada de todas. Nós temos uma palavra, que essa é a correta, é aqui onde devemos estar. Ou estamos na palavra ou fora da palavra. Não podemos estar mais corretos do que alguém ou menos corretos do que alguém.
Tem outro que está mais certo. Se não está correto, ainda faz parte daquele que está errado. Amém? Ela ainda tinha no seu coração voltar e cortar o cabelo. Lá onde eu estava, lá podia cortar o cabelo, lá podia se pintar, lá podia isso, lá podia aquilo, lá podia usar um short, uma mini saia, uma calça, isso e aquilo, e eu estou nessa igreja, mas não dá, e o meu coração, e de repente começa a dar aquela longa, demorada e grande olhada para trás. Vocês sabem de uma coisa? Ela teve que voltar, quer dizer, voltar o seu olhar. Ela simplesmente não podia suportar a prova. Ela teve que olhar para trás outra vez para ver o que o resto deles estavam fazendo. Deus me tirou desse lugar, eu estou indo, alguém ficou lá. E agora o que eu quero saber, o que é que eles estão fazendo? Irmão, Deus te tirou para você olhar para frente. Não interessa o que eles estão fazendo, o que eles estão pensando de mim. O que importa é o que Deus pensa da tua atitude, da tua posição, da tua definição de fé. É isso que importa. Vocês sabem, acima de tudo, eu tenho alguns bons amigos lá embaixo. Lá eu deixei amizades. Lá eu tinha a minha melhor amiga, lá eu tinha o meu melhor amigo. Eu gostaria de saber como eles estão. E além disso, isso será apenas um pequeno movimento. Eu não sei se isso pode estar certo ou não. Bem, a minha posição de um dia ter aceitado e deixado lá, eu não sei se isso aqui vai adiante, então, lá eu tenho meus amigos, os velhos costumes, eu não sei se isso vai dar certo. Eu simplesmente obtive a palavra desse homem nisso, embora ele seja meu marido, mas ainda seu pastor ou seu marido, espiritualmente falando, você vê. Agora, se isso pode ser certo ou não, eu não sei. Talvez a sua revelação não esteja certa. Quem sabe continuar adiante e não voltar para onde eu saí, quem sabe, não sei. O meu esposo disse para irmos, mas no meu coração, eu não sei se o meu esposo está certo. Eu não sei se ele está correto. Então, se você não está perfeitamente satisfeito, você perfeitamente não sabe que isso é a palavra de Deus. Então, você não pode ir adiante. Vê? Você tem que ser realmente provado, você tem que saber isso. Não simplesmente dizer, bem, eu vejo outros fazendo isso, eu vejo aquilo. Não, você tem que ter certeza. Não, eu creio. Foi Deus quem me chamou, foi a grande mãe águia que disse, sai dela, povo meu, bata asas, continue caminhando. E há uma promessa para mim, individualmente falando, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus Cristo tem um povo especial, zeloso de boas obras. E na mensagem Hebreus, capítulo 5 e 6, parágrafo 159, irmão Brana diz assim, a Bíblia diz, saiam dela, estejam separados, disse Deus. Vem, não é disso, e quando aquela nova natureza entra em vocês, vocês não têm que ser tirados para fora. Você não deseja voltar como a mulher de Ló voltou. Quando a nova natureza estiver em você, em mim. Mas sem a nova natureza estar lá dentro de nós, ainda temos desejo de voltar. Ainda queremos voltar, ver os velhos amigos, a melhor amiga, a comadre, o compadre, o papai, a mamãe. Não!
Nós sabemos que Israel, naquela caminhada, é um tipo da nossa caminhada hoje. E quem sabe ali Israel, quando acabava a coluna de fogo ou de nuvem ali parava, era hora de parar. Quem sabe quando o último acabava de montar sua tenda, era mais lento, vinha mais devagar na caminhada, cansado. Quando acabava de arrumar tudo, a coluna se movia. Era hora de desarmar a tenda, tudo de novo e seguir. E alguém, quem sabe, podia dizer, bem, vocês vão indo, eu preciso parar um pouquinho para descansar. E quem sabe alguém olhando e vendo um familiar ficando para trás, lá está o papai, lá está a mamãe, ali está a vovó. Nós temos que caminhar, a coluna de fogo continua, ela não para, e a ordem quando ela anda é para andar, temos que andar. Não, bem, vocês podem ir indo, eu vou ficando por aqui, eu não aguento mais, eu estou cansado, e quem sabe alguém vinha puxando pela mão, não, vamos, bora, eu te ajudo, vamos, dá um pouquinho mais, aí aguenta um pouquinho mais, logo paramos para descansar, logo aí na frente, mas logo tinha que ir deixando, e não, cuide de você, ande, por quê? Porque aí atrás vinham os coiotes, os lobos, vinham vendo, farejando, se tinha alguém caindo e perecendo pela beira do caminho, ali os urubus, né? E irmãos, o diabo, ele vem olhando atrás, vem farejando. Será que não tem alguém ficando mais para trás? Será que não tem alguém parando? Será que não tem alguém que eu possa tragar? Não. Eu creio que você está dando tudo que há em você, você está esforçando, batalhando pela fé que uma vez foi dado aos santos. Tem alguém que vem mais atrás? Sim, mas chegaremos lá. Se eu for o último da fila, todos vocês da frente, mas saiba de uma coisa, o Anildo vai chegar. Nem que o último da fila, mas eu vou chegar. Nem que seja rastejando, mas eu vou chegar. E numa mensagem, o irmão Brando, ele diz assim, esteja atento a uma coisa, se você vem batalhando, e vem vindo, e vem esforçando, e vem luta, às vezes parece que uma etapa é de joelhos, e logo em pé, e continua, e vai, está batalhando, está bem, é sinal que o diabo ainda não te pegou, mas saiba que ele está uns 2 passos atrás de você. Se tudo está bem, não tem problema, não faz mal, não tem importância, cuidado, quem sabe ele já te pegou. Mas você está na batalha, está batalhando, e a peleja é dura. Não é um piquenique onde estamos, é campo de batalha, é luta dia após dia. Você não teve que lutar hoje? Você não teve que lutar ontem? Você não teve que lutar na segunda-feira? Você estava no culto no domingo à noite, mas na segunda veio batalha. Hoje é quarta, você está aqui no culto, amanhã vem batalha. Amanhã tem uma arena ali fora te esperando, me esperando. Mas eu e você não vamos sozinhos para a arena, porque Ele, Jesus Cristo, vai para a arena, em mim e em você. E graças a Deus que há sangue no propiciatório, que há misericórdia, que se renova a cada manhã. É essa misericórdia a causa de não sermos consumidos. Puxa, mas Deus poderia me livrar de algumas etapas, é isso, aquilo. Não. Ele tem um plano, Ele está em tudo isso. Deus poderá não te livrar da fornalha, porque Ele tem um plano, Ele vai te livrar na fornalha. Ele vai, quando você entrar na fornalha, Ele já está lá te esperando. Amém? Aleluias. Você não deseja voltar como a mulher de Ló, nem olhar para trás, quando a nova natureza estiver em você. Você é nascido disso.
e você está em outra dimensão. Irmão, para você, depois de um dia como hoje, um dia quente e está fazendo calor, muito calor nesses dias, e depois de um dia de batalha, e você ainda tem o desejo de vir aqui ouvir a palavra? Por quê? Porque você tem uma natureza, e essa natureza é a que não te faz olhar para trás. Você vem apesar da canseira e da luta, da dificuldade, dos problemas, mas você vem para ouvir a palavra. E às vezes o mundo é tão esgotante, que ele parece que vai tirando de nós, vai sugando e vai nos enfraquecendo. É como a bateria de um celular ou de um carro, que ela vai descarregando. E você vem no culto e parece que é colocado ali o carregador, você pluga na tomada e vai dando carga, vai dando carga, vai dando carga. Você chega aqui cansado, triste, e de repente já começa a dizer glória a Deus, aleluia, amém, amém, aleluia. Às vezes você chora, mas não é de tristeza, é de alegria, que você falou algo lá na tua casa, aconteceu algo lá na rua, lá no teu trabalho, e ninguém sabe, só você e Deus sabe. E você vem no culto e o pregador fala aquilo que está passando na tua vida, e aí você chora, mas é de alegria, Deus está falando comigo, aleluia. De repente você esquece o problema, a canseira, a luta, a dificuldade, e aí você dá uma olhadinha, e você diz, puxa, a bateria 100% de carga, aleluias, amanhã eu estou de volta na batalha, bateria carregada novamente, aleluias por isso. Glória a Deus. Aquilo parece ser lixo para você. O quê? Porque você não está nessa dimensão. Você está vivendo das coisas de cima, o que vem do alto. Você está em conexão, conectado com Deus. Precisamos ir ao colégio, ao mercado, à farmácia, ao banco, a isso e aquilo, ao trabalho. Temos que andar pelas ruas, mas tem uma coisa, não somos daqui. Não somos daqui. Aqui somos peregrinos e estrangeiros, só cruzando por aqui. Nosso paradeiro não é aqui. Tem um irmão ali, um pastor antigo ali, perto de Goiânia. Ele estava no encontro em Diara. Ele foi se apresentar para os pastores na reunião interna. Ele disse, deu o nome dele, ele disse, bem, eu estou demorando ali na tal cidade, não lembro o nome, mas ele não falou morando. Ele disse, meu nome é tal e eu estou demorando ali, quer dizer, eu estou demorando um tempo, é um tempo que eu estou demorando ali. Mas nós não somos daqui, nós somos de lá. Amém? E porque somos de lá, não compactuamos com as coisas daqui. E o irmão Brana diz, aquilo parece lixo para você. E isso, a grande e fabulosa América na qual vivemos, tem se tornado um grande caos. Tudo, a cobiça em mulheres e a maneira pela qual as mulheres estão se vestindo, e os homens da maneira que eles agem, e as coisas que estão fazendo, e então se chamam a si mesmos de cristãos. Como você vai para o céu? Você diz, eu nunca menti na minha vida. Ó, queridinha, para começar, eu era um anjo. Isso é mentira. Não me importa quão bom você seja, você é um pecador, e você não tem nada, não existe padre, nem bispo, nem cardeal, nem papa, nem nada que possa te salvar, porque ele está simplesmente no mesmo barco em que você está. Quando alguém diz, bem, eu nunca menti, sou um anjinho, nunca tive um pensamento errado, então eu sou salvo.
Irmão Brana diz, nem o Papa não pode fazer nada por você, porque ele está no mesmo barco que você está. Nós entraremos nisso em alguns minutos. Na mesma forma, ele estava, o Papa de Roma nasceu em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras, nascido através do desejo sexual de um homem e uma mulher. Onde você obterá a justiça daquilo? Bem, o seu pai e mãe nasceram da mesma forma, eles nasceram da mesma maneira, o seu avô, sua avó, e sucessivamente, todos em pecado. Então, quem pode dizer que esse é santo, que aquele é santo? Há somente uma coisa santa, e é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Por isso precisamos que Ele esteja em nós. E Ele pede em sua palavra, sede santo como vosso Pai é santo. Sede perfeitos como Ele é perfeito. Como daremos conta? Nós daremos conta quando nós morrermos para nós mesmos e a velha natureza realmente for aniquilada e a nova natureza vier, o Espírito Santo fizer morada em mim e em você, então poderemos dizer, sou mais que vencedor, tudo posso naquele que me fortalece, por mim mesmo não dou conta, mas Ele em mim, Ele é a minha vitória. Aí sim não teremos o desejo de dar aquela olhada para trás, voltar a ver como estão as coisas lá de onde eu saí. Não. Santo somente um, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o qual foi perfeito. E nosso requisito a ser perfeito. Agora, como seremos isso? Tente isso você mesmo. Eu odiaria tentar chegar ao céu com o mérito de eu nasci há 5 minutos atrás, saí do mundo nesse momento, eu estaria perdido. Eu odiaria tentar chegar ao céu com o mérito de eu nasci há 5 minutos atrás e saí do mundo nesse momento. Eu estaria perdido. Se eu nunca tivesse um pensamento maligno em minha vida, se eu nunca dissesse uma palavra em minha vida, uma palavra errada, se eu nunca houvesse olhado para nada do mal, ou nunca pensasse nada maligno, eu seria simplesmente tão ordinário e negro como as sujas paredes do inferno. Eu seria um pecador. Eu poderia chegar na vida e ficar trancado num quarto, e como algumas das irmãs carmelitas ou algo, e nunca ver o mundo, ficar ali e orar por toda a minha vida e fazer o bem, nascer um multimilionário, dar aos pobres tudo o que tivesse, eu continuaria sendo um pecador e iria para o inferno, sim, Senhor. Porque se fazendo isso desse salvação para alguém, não precisaria Jesus ter morrido no Calvário. Mas temos uma coisa que nos alegra nessa noite: o sangue de Jesus Cristo nos lava e purifica de todo o pecado. Aleluias! Eu poderia unir a igreja luterana, batista, pentecostal, presbiteriana, assembleia, adventista e isso e aquilo, quando eu estivesse no berço, e viver fiel para aquela igreja até os 100 anos, e minha vida ser tomada, e ninguém poderia apontar o dedo para mim e dizer, ele nunca teve nem mesmo um pensamento ruim. Eu iria para o inferno
tão certo como estou aqui de pé. A igreja não salva ninguém, mas Jesus Cristo, Ele perdoa e Ele salva. Eu sou um pecador, isso é correto. Não há nenhuma maneira pela qual eu possa encontrar. Não há qualquer preço para ser pago. Deus exigiu a morte. E se eu der a minha própria vida, se eu der a minha vida, então como poderei me arrepender? Porque as dívidas têm que ser pagas primeiro. E Deus era o único que poderia entregar a sua vida e retomá-la outra vez. Então ele podia se tornar pecado e colocar ali sua vida e apanhá-la e chamar isso de justiça, e as dívidas serem pagas. E aí onde está eu e você? A dívida era minha, a dívida era tua. Ele deu a sua vida, tomou-a de volta, e agora Ele, a sua vida em nós, a palavra grega zoe, a minha vida em vós, a vida dele em mim e em você, é aqui onde está a nossa vitória, é aqui o que nós precisamos, aqui está algo importante, é Deus habitando em mim e em você. Amém. Sem Ele não somos nada e estamos acabados, sem esperança nenhuma. Agora, muitos que o irmão Brana chama de crentes fronteiriços, saem, quando chega na fronteira, faz como a mulher de Ló, olha para trás, sente saudade. Por quê? Saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Ela saiu, claro, ela saiu de Sodoma e Gomorra, porém, Sodoma e Gomorra veio junto com ela, estava lá dentro. Mensagem Águas da Separação, parágrafo 13. Agora ouçam, anotem. Se Deus não fizer algo e enviar o julgamento a essas nações em breve, Ele terá que ressuscitar Sodoma e Gomorra e pedir desculpas a elas. Se Deus não em breve enviar julgamento a essas nações, é correto, estamos no fim da estrada, e Ele é justo, e Ele não pode nos deixar ir adiante com as coisas que estão fazendo e ser justo. Ele teria que desculpar-se àqueles que Ele destruiu nos dias passados. Então olhamos, estamos no fim da estrada, e isso te leva a analisar as suas condições espirituais toda hora do dia e estar pronto, pois não sabeis a que hora é a vinda. Irmão e irmã, jovens, crianças, há um juízo a caminho. Logo aí na frente há o juízo, há um arrebatamento e há uma grande tribulação, há o juízo de Deus. Mas nós sabemos que Deus, Ele não envia o juízo sem antes advertir o homem, mostrar a via de escape, e Ele apontou a via de escape, enviou uma mensagem que nos leva para a palavra, e estamos aqui buscando ser cheio do Espírito Santo. É a única maneira de escapar da tribulação. Estamos no fim da estrada, e isso te leva a analisar as suas condições espirituais toda hora do dia e estar prontos, pois não sabeis que hora é a vinda. Deus tem feito um caminho, Ele tem enviado tudo, a pregação da palavra, sinais, maravilhas. Ele dá a um a mensagem de pregação, a outro o sinal da mensagem, a outro tudo, não desejando que qualquer pereça, estabelecendo seus dons em ordem na igreja e assim por diante.
E ainda as pessoas vão lentamente, como sequer tivessem prestado atenção alguma a isso. Há pessoas que ouvem sobre a mensagem, há pessoas que dizem que são da mensagem, há pessoas que dizem que crê na palavra de Deus, porém continuam agindo como se nunca tivessem ouvido nada. Como Deus diz em sua palavra: esse povo me honra com os lábios, o seu coração está longe de mim, o coração está lá atrás. Será que não está em Sodoma e Gomorra? Será que não está no Egito, como Israel saiu do Egito e lá na frente sentiu saudade das paneladas do Egito? Se eles apenas percebessem que em suas almas estava o espírito do diabo que estava dominando suas vidas, então isso não pode ser outra coisa. Por quê? Porque não era Deus na liderança, o Espírito Santo, mas a pessoa se deixou ser enganada por um espírito, dizendo que tudo estava bem. Está indo na igreja, está bem, deu o dízimo, está bem, deu uma oferta, está bem, foi batizado, tudo está bem. O diabo vai levando a pessoa, não deixando chegar a ser cheia do Espírito Santo. E aí o irmão Brana vem e diz: se eles apenas percebessem que em suas almas estava o espírito do diabo dominando as suas vidas, e não é outra coisa a não ser ele, em muitas pessoas ele trabalha de uma forma religiosa. De uma forma religiosa. E hoje, meus irmãos, infelizmente, há pessoas que saíram, caminharam tanto tempo, e é triste ver pessoas dando as costas para a palavra e regredindo e voltando. Porém, a coluna de fogo continua, a coluna de nuvem ela segue adiante. Fizemos o que pudemos, irmão, irmã, por favor, jovem, esforça, tenha coragem, tenha bom ânimo, mas você precisa continuar caminhando. Há um arrebatamento a caminho. A ponto de pessoas blasfemarem contra a palavra de Deus, pisarem nessa mensagem, como se ela fosse um jornal do ano passado. A Bíblia é uma revista de 10 anos atrás, não tem valia nenhuma. Mas eu quero encerrar com um parágrafo da mensagem em espanhol: habla a penha, fale a rocha. E aqui o irmão Brana diz assim: oh, como eu gosto disso. Do que? Passar da morte para a vida. Chegar a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. A carnalidade, ela tem cortado o abastecimento espiritual. A carnalidade para Israel, naquela caminhada, a carnalidade, a murmuração, havia cortado a eles todo o seu gozo, e todos começaram a murmurar e a discutir. Irmão e irmã, quando uma pessoa entra no desagrado de Deus, começa a murmurar de Deus, queixar de Deus, questionar a Deus, sabe o que acontece? Deus vem e corta as provisões espirituais. E sabe no que a pessoa se torna? Num cacto espinhoso, é um espinho. Poderia ser uma bela flor se estivesse junto de um ribeiro de água, alimentando, nutrindo, mas por estar longe, num deserto, então vai enrolando aquela folha e começa a alfinetar.
Começaram a murmurar, a discutir, e então o perderam no deserto. Se há algo que não gosto em um deserto é porque é quente e não há ninguém que possa viver ali. Dificilmente. E tudo que você se apoia tem espinho. Toda planta ali tem espinho. Sabe por quê? Porque ali não tem água. Agora, se essa mesma plantinha crescesse numa região, em uma terra onde chovesse, tivesse água, essa plantinha não teria espinhos. Esse espinho, ela se desenvolveria e seria uma folha terna e agradável estando em um lugar com água. Isso é o que acontece com as igrejas hoje. A razão por que discutem, a razão por que há desavenças e se incomodam um com o outro, os assim chamados cristãos, é porque estão mudando a rota e indo para uma terra onde não há água. A fonte está do outro lado, mas a pessoa começa a tomar um lado oposto à fonte da água viva, Jesus Cristo. Deixa a fonte que nunca se seca, a rocha em terra seca, Jesus Cristo, e se tem tornado secos e carnais e começam a espetar, a alfinetar e a dizer coisas que não deveriam dizer. E aqui irmão Brana vai citar todas as coisas que diz: eu não creio nisso, não creio naquilo, os dias de milagres passaram, e isso é fanatismo, não existe coisa como isso, e eu não creio naquilo, e eu não estou em acordo com isso. É um alfinete, é um espinho, e nós devemos tomar cuidado com isso. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela saiu aparentemente uma vencedora, porque saiu. Logo ali na frente, foi a queda. Se transformou numa estátua. Por quê? Olhou para trás. Por quê? Porque o que ela deixou, ela não deixou de coração, veio no seu coração. E na mensagem, eu creio que a deidade de Jesus Cristo, o irmão Brana diz, quando Deus chama um povo, Ele chama para uma total separação. Deixe tudo para trás, largue, assim como Eliseu. Quando viu Elias passando e jogou a capa, ele parou imediatamente de fazer o que estava fazendo. Tirou a canga dos bois, matou os bois com a canga, o arado e tudo, aqueles apetrechos, fez um fogo e comeu. Assou ali, fez uma festa com os bois. Por quê? Se desprendeu daquilo que poderia levá-lo de volta. Está cedo ainda, quero encerrar com isso. Irmãos, há muitas pessoas que têm uma corda amarrada a um lugar de onde saiu. Eu, como vindo do mundo da música, eu tinha muitos vídeos de grandes baixistas que eu estudava, tinha videoaula deles, estudava e tinha montes de videoaula de americanos, isso e aquilo, os melhores baixistas do mundo. E eu dormia com o baixo na mão, tocava e estudava e aprimorando. E quando essa mensagem me alcançou, eu tinha tudo isso e eu gostava disso, e até aquilo para mim, querendo ou não, dava um certo status entre os outros baixistas. Eles diziam: bem, mas o Anildo, ele tem
Ele tem muita videoaula, coisas que a gente não tem, ele estuda e tal, e hoje é fácil, põe na internet, está tudo ali. Mas antigamente era difícil, e eu corria atrás, conseguia as minhas coisas. Eu não sei se a minha esposa lembra, mas um dia, logo que nós casamos, um ano depois de eu estar na mensagem, depois de um culto, voltei da igreja, irmão, tem coisas que você vai indo, está tudo bem, mas tem um culto que você vem e Deus te fala, e aquilo abre, puxa a cortina, Deus fala lá no teu coração, e você volta para casa dizendo, até agora estava bem, mas hoje eu vi que não está bem, e eu vou tomar minha posição, e eu vou dar jeito nisso. Eu voltei de um culto, estava tudo bem, eu voltei de um culto, não sei se minha esposa lembra, eu entrei, fui no porão onde era o estúdio, embaixo da casa, voltei com um monte disso, coloquei no asfalto, lembra? Peguei uma pedra, e peguei em cima, e dei em cima daquilo, CDs, DVDs, e isso, e aí videoaula, e pá, dei uma pedrada em cima, quebrei tudo, coloquei num saco de lixo e joguei fora. Por que que eu quebrei? Por que que eu não vendi? Porque eu não dei para algum amigo? Se não era bom para mim, não ia fazer bem para ninguém, é no lixo. Próxima coisa, as bermudas, fui no guarda-roupa, peguei tudo que eu tinha, porque eu vim para a mensagem e vim usando brinco, e usava correntinha, e usava bermuda, e regata, e tudo estava bem, até que depois do culto voltei, peguei, virou pano de chão, foi para o lixo, não é bom para mim, não é bom para ninguém também. Correntinha, arrebentei, tirei do peito, arrebentei, joguei fora, e fui tirando e me livrando daquilo, pegando as regatas, e ou para o lixo, ou pano de chão, fazendo uma limpeza, porque Deus, quando Ele chama um povo, Ele chama para uma total separação, uma limpeza, e então Ele começa a abençoar. Você vai limpando e Ele vai abençoando, você vai limpando, e é mais lugar para Ele ir enchendo a tua vida. Aí um dia um colega baixista ficou sentido. Ele não reclamou para mim, ele reclamou para o irmão dele. Ele falou, eu me admiro esse crente que diz que é crente, com tanta videoaula que a gente fica num palavreado, babando de vontade de ter, desejando ter elas, e o camarada vai, quebra e ainda conta que quebrou e pôs no lixo, e nós aqui que poderia ganhar ou comprar. Eu falei, não, me desculpe, mas se eu vi que seria prejudicial para mim, seria prejudicial para você. Sabe o que eu fiz depois? Fui buscar 2 videoaulas de baixista, evangélico, arrumei tudo e falei, está aqui, esse é um presente para você. Agora consegui aquilo que você quer, mas de uma maneira que não vai te ser prejudicial. Aí ele olhou, riu, agradeceu. Há coisas que Deus trata com você que ninguém entende, nem a tua família não te entende, o teu amigo não entende. Deus está tratando com você. Deus está tratando com você, Deus está trabalhando na tua vida, e o mundo não entende, e você vai agindo, por quê? É porque lá dentro há algo borbulhando, trabalhando, há coisas que nem mesmo nós entendemos como estou agindo assim. Depois vamos saber, era Deus guiando, era Deus dirigindo, Deus estava atrás de tudo isso. Então o que é isso? Fotos que eu tinha de show, e isso e aquilo. Voltei do culto, fiz fogo na churrasqueira e joguei todas aquelas fotos e queimei tudo. Por quê? Porque lá mostrava o velho Anildo com o cabelo até a cintura e 2 brincos na orelha. E olhando para aquilo, admirando, e isso e aquilo, de repente eu poderia querer fazer como a mulher de Ló, dar uma longa e demorada olhada para trás, ver como estão os velhos amigos, isso e aquilo, e um companheirismozinho, e não faz mal, não tem importância. Aonde eu estou, eles nunca tiveram, e aonde eles estão, eu já estive lá. Quem é mais fácil de ganhar quem? Porque lá eu já estive.
Somos amigos? Continuamos amigos, mas para termos companheirismo, precisam vir aqui onde Deus está falando. Ali fora é Deus abençoe, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, nada além disso. Agora virou crentão, igreja, Bíblia em casa, igreja, Bíblia em casa, igreja, Bíblia em casa. Eita, mas é isso mesmo, porque daqui uns dias é igreja, Bíblia em casa, e num desses dias eu não sei se é de casa, da igreja, do trabalho, no caminho da igreja, mas eu sei que estamos caminhando com Deus, e num desses dias começaremos a caminhar para cima e para cima, e vamos morar com Ele. Não sei se é da igreja, se é de casa, se é do trabalho, eu só sei que num desses dias bateremos asas e subiremos. E eles não vão mais encontrar você para te criticar, para apontar o dedo, zombar de você, rir da tua fé, da tua maneira. Mas o que eu queria contar para encerrar é isso, as cordas que prendem. Conta-se que um alpinista, ele era muito bom, tinha muita habilidade, e ele decidiu de ir escalar o Aconcagua, aquele monte muito grande, sozinho, sabendo do risco de tal escalada. Então mais alpinistas chegaram, um grupo, e disseram: bem, como é perigoso, vamos em equipe, com rádio, com cordas, com isso, com aquilo, com suprimentos, e para uma emergência, nós estamos em equipe. Ele disse: não, eu quero conseguir sozinho, eu vou chegar lá, e eu vou cravar uma bandeira lá em cima, e isso e aquilo, vou escrever meu nome numa pedra, e não sei o que e tal, mas sozinho. E foi, subiu a tarde toda, até umas horas da noite, e o alpinista ele vai cravando estacas de segurança, e vai subindo, e vai cravando estacas, vai passando a corda, e lá na madrugada, estava tão frio lá na altura que ele estava, ele não sabia já que altura, o quanto já tinha escalado, mas era muita altura onde ele já tinha ido, e lá é frio, é muito frio, e na madrugada, devido ao frio e um escorregão, ele despencou de lá, naquela velocidade, e descendo, e descendo, e descendo, e clamando: meu Deus, me ajude. E como tem gente que na hora do perigo fica crente, né? Crê em Deus rapidinho, né? Passa uma vida toda que para falar Deus é só se levar um susto, meu Deus, senão nunca fala Deus. Mas na hora do perigo, na hora que a água bate no pescoço e passa e chega no nariz, aí agora Deus, agora sim, né? Não é assim? E então, como ele tinha cravado, passado a corda naquelas estacas, de repente um puxão no meio dele quase arrebentou ele. Quando cravou ali, ele ficou de barriga para baixo assim, com as costas para cima, naquele escuro, sem poder voltar, sem poder descer, sem poder de costa para o paredão ali, para a montanha, e frio e escuro. E ele começou a clamar: Senhor, meu Deus, o Senhor existe, e eu creio, agora eu creio que o Senhor existe, mas por favor me tira daqui, se o Senhor me tirar daqui eu vou lhe servir, eu faço o que o Senhor quiser. Aí uma voz disse: você crê que eu existo? Sim, eu creio, e ainda mais agora é que eu creio mesmo. Mas eu preciso, é urgência, eu preciso de ti, me tira daqui, Senhor. Você crê que eu posso te ajudar? Sim, eu creio que o Senhor é onisciente, onipresente, é onipotente, tudo pode, e o Senhor pode me tirar daqui. Você crê mesmo? Eu creio. Então corte a corda. Como é que é? Sim, eu posso te tirar.
corte a corda que te mantém preso. Como é que o Senhor vai me tirar assim, dessa maneira? Irmãos, tem pessoa que diz que crê em Deus, mas questionando a Deus. Questionando a Deus. Os teólogos do nosso dia, se eles vissem a sarça que Moisés viu queimando e não se consumindo, eles voltariam dali com uma folhinha, uma casca daquela árvore, alguma coisa para ir estudar o que é que tinha nelas que ardia, que queimava. E não. Moisés simplesmente creu. Ali estava o eu sou, o mesmo eu sou que está aqui nessa noite falando com você, falando comigo. Ele está aqui. Como é que é? Corte a corda. Ele pensou, bem, eu não sei que altura eu estou e o que tem lá embaixo. E se tem uma estaca bem retinha em mim, no meu peito, no meu pescoço, na minha barriga, uma pedra, e se eu quebrar uma perna? E lá tem coiote, tem lobo ali, tem cobra. Não. E a história conta que pela manhã encontraram ele morto, congelado, agarrado naquela corda, a 1,5 metro do chão. Por quê? Esse diálogo é uma dedução, porque encontraram ele morto a apenas 1,5 metro do chão, agarrado, congelado, agarrado naquela corda. Por isso que às vezes a palavra vem, Deus vem e diz, corte a corda, aquilo que está te prendendo, corte, solte, esteja livre para prosseguir adiante. E algumas cordas que às vezes nos prendem para trás, de onde saímos, corte essas cordas, queima essas pontes e siga adiante. E serás próspero em teu caminho e abençoado. Amém? Vamos nos pôr em pé. Pai Celestial, que bom, Senhor, estar em Tua presença e ouvir o Teu conselho, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre lembrar da mulher de Ló, como foi o Teu conselho em Tua palavra, nos dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló. Ajuda-nos a nos desprender de nós mesmos. Ajuda-nos, ó Pai, a nos desprender dos afetos, Senhor. Os afetos, ó grande Deus, às vezes nos atrapalham. As amizades, algum companheirismo, Senhor, quem sabe, alguma corda, que às vezes nós nem estamos percebendo, mas há uma corda ainda nos prendendo para trás, no passado, uma corda ainda nos amarrando, nos mantendo presos, Senhor. Mas nessa noite, ó Pai, que o Espírito Santo possa vir, Senhor, e passar uma tesoura, Senhor, e cortar essas cordas. Estamos dispostos a isso, Senhor, de seguir adiante, não olhar para trás, Senhor, mas seguir olhando para frente, para o alvo, tendo em mente o Calvário e olhando para Jesus Cristo adiante. Ó grande Deus, e ajuda-nos a não murmurar, ajuda-nos a não descrer de Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a não contender contigo, para não sermos desviados, ó Pai, a uma rota contrária, Pai, onde a fonte de água está de um lado, mas nós começaremos a ir para outro. Não nos deixe, Senhor. Nós queremos estar na Tua vontade perfeita, não na permissiva, Pai. Ó grande Deus, pois se tomarmos o caminho do deserto, onde há o sol escaldante, longe da água, nos tornaremos espinhos e começaremos a alfinetar, e começaremos, Senhor, a cutucar daqui e dali. Ó grande Deus, ajude, tira isso de mim, dos meus irmãos, minhas irmãs, Senhor.
Nós queremos estar unidos, juntos um ao outro, Pai, como um rebanho do grande pastor. Nós queremos, ó Pai, estar todos ao redor dessa fonte de água viva, Senhor. Para termos vida em nós mesmos, queremos estar junto à fonte, Senhor. Queremos a Tua vida em nós. Abençoa Teu povo, Pai. Leva cada um de regresso agora aos seus lares, abençoados, protegidos. Abençoa cada lar, cada família. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um.